Senhor presidente, Miltinho Sardim, nesse momento, senhora vereadora, senhores vereadores, funcionários desta casa, funcionários da imprensa, munícipes que nos acompanham, o meu boa tarde. Registro atenção à fala do vereador Sandro Bussola em relação ao campo de futebol da Vila Santista e também da Vila Santista, também em relação ao futebol amador de Bauru, que nesse momento começa a sofrer assédio de candidatos, mas que durante boa parte deste mandato nada aconteceu, ou muito pouco na área esportiva na nossa cidade, infelizmente. Este vereador, que é funcionário da Secretaria Municipal de Esporte há 35 anos, acompanha com muita tristeza, ano após ano, os destinos da Secretaria de Esporte, que nada faz para mudar uma sina muito triste, que é a de cuidar do esporte da nossa cidade de uma maneira digna. Falo isso, e já falei várias vezes aqui nessa tribuna, porque, embora os nossos recursos sejam limitados, o orçamento dessa secretaria seja pequeno, poderia ser feito muito mais. Basta administrar da forma correta. Basta não se fazer atenção a algumas modalidades e desatenção a outras. O caso que acontece nesse campo da Vila Santista é um dos exemplos mais clássicos. É um campo de futebol que está esquecido há anos. O pleito dos moradores daquela região para uma atenção devida não acontece. E ano após ano a gente vê aquilo ali se tornar um reduto de marginais. Por outro lado, nós assistimos algumas modalidades serem contempladas com 200 mil, 300 mil para um evento de poucos dias. Acho que é uma questão de prioridade. Eu vou dar um exemplo clássico. Nesse momento, por exemplo, nós assistimos uma equipe nossa de um projeto que iniciamos no Meridota, chama Bushido Academia, competiram por Marília nos Jogos Regionais. É apenas um dos projetos que nós temos instalado na cidade, uma equipe de judô que funciona ali na região do Meridota. Eles foram campeões dos Jogos Regionais competindo por Marília nesse final de semana. Enquanto isso, aqui em Bauru, nós não temos equipe de judô. É fato que esse ano nós não vamos participar dos Jogos Regionais por incompetência da Secretaria Estadual, que não soube delegar da forma correta, a crise atingiu diversos municípios. Em alguns desses municípios ficaram sem os seus jogos regionais, é o caso da nossa região, que agora pode, inclusive, ficar de fora dos Jogos Abertos do Interior, porque não tem essa pré-classificação e o assunto não está bem resolvido na Secretaria Estadual. É lamentável, né? E aqui, na nossa cidade, talvez seja até bom, porque nos últimos anos o quadro nosso tem despencado. A cidade, o ano passado, ficou em 5º lugar nos Jogos Regionais, onde cidades de menor porte, cidades com uma estrutura inferior à nossa, em todos os aspectos, inclusive no aspecto esportivo, nos venceram no quadro geral de medalhas. É uma vergonha, essa que é a verdade. Isso a gente assiste seguidamente. Eu responsabilizo principalmente a Secretaria de Esportes, e é, evidentemente, o secretário. Uma outra preocupação que nós temos nesse momento, já que estamos falando também de tendenciamentos de pessoas que agora se dirigem ao futebol amador, se dirigem aos campos de futebol, com o objetivo, o intuito claro de pedir votos, ainda que de uma forma, nesse momento, implícita, é a preocupação com o destino político, não só do nosso país, mas da nossa cidade também. As pessoas têm demonstrado essa preocupação nas nossas conversas, não é só aqui na Zona Sul, lá na periferia, principalmente, a população mais carente está muito preocupada. E essa preocupação é porque essas pessoas passaram por uma grande decepção nesse país. Elas confiaram num partido, confiaram num sindicalista, e, infelizmente, o que se assistiu nos últimos anos aqui no nosso país foi uma verdadeira disseminação da corrupção, que sempre existiu, mas nunca foi tão escancarada como nos últimos anos. Infelizmente, esse partido oficializou
a corrupção no nosso país. E com isso aí, as pessoas perderam a fé, perderam a confiança, e elas não sabem agora em quem votar. A gente tem visto muito isso aí. A preocupação é muito grande. O Brasil não é um país que tem problemas econômicos. Nós estamos passando por problemas econômicos oriundos de uma má política. O Brasil é um país rico. O Brasil é um país milionário. O Brasil, além de ter riquezas minerais, ter água, petróleo, nosso ouro quase está extinto, mas já tivemos muito ouro. Pedras preciosas nós temos aqui. Nós temos uma agropecuária pujante, muito forte. Nós temos um povo trabalhador. A única coisa que abala a nossa economia é o mau gerenciamento e a má administração política do nosso país. Então, hoje, a preocupação dessas pessoas que estão na periferia, elas têm grande fundamento. Em quem nós vamos confiar agora? Para quem nós vamos entregar os destinos da nossa cidade? O que nós vamos fazer com o nosso voto? Quem nós vamos confiar para ser o nosso prefeito? E eu tenho dito a essas pessoas essas coisas todas, né, sobre o nosso país, que a nossa economia era para ser uma das maiores do mundo, por todas essas riquezas, por não termos tufões, por não termos tornados, por não termos tsunamis. Nós não temos esses terremotos, nós não temos catástrofes naturais que prejudiquem o nosso país. Nós temos um meio ambiente favorável. Nós temos, inclusive, uma flora medicinal maravilhosa na Amazônia, que vai ser o futuro do mundo. Toda essa flora medicinal que existe na Amazônia, se for bem preservada, né? O único problema nosso, retorno a falar, volto a dizer, são os desvios que acontecem na política e comprometem, infelizmente, a nossa economia, que era para ser a terceira ou a quarta do mundo hoje, já que o nosso povo é um povo extremamente trabalhador. Então, quando nós chegamos nesse patamar, eu sugiro às pessoas que façam a avaliação do seu candidato, principalmente em cima do seu passado. Que olhe nos olhos desse candidato, olhe o seu histórico. Olhe para esse candidato e veja o que ele fez pela cidade, pela comunidade. Porque discursos vão surgir daqui para frente. Promessas vão surgir daqui para frente. Pessoas falando que vão resolver o problema local de iluminação, de tapa-buraco, de asfalto. Vocês vão ouvir demais. Mas é importante que se olhe o que essa pessoa, o que esse candidato fez pela sua comunidade, pela sua cidade no seu passado. Aí sim, talvez ele tenha uma retórica que a gente confiável, né? Aí talvez nós possamos confiar no discurso dessa pessoa, porque falar é fácil. Olhar para uma pessoa que está falando para nós falsas promessas, que daqui para frente muitos munícipes vão ouvir, é fácil. Então, cidadão, muita atenção em relação aos candidatos e candidatos que estarão presentes na vida de vocês daqui para frente, porque muitos vão se apresentar como soluções para o seu problema. E a grande verdade é que nunca fizeram nada. E por que não fizeram? É a pergunta que vocês têm que fazer a eles. Vamos enxergar nos nossos candidatos o futuro da nossa cidade. Vamos olhar com carinho para essas eleições como se fossem as mais importantes da nossa cidade. É importante que cada cidadão tenha a sua responsabilidade, a sua cidadania seja praticada de forma legítima e que você vote com muita responsabilidade. E é a partir de agora que nós temos que começar a olhar com muito carinho o nosso voto e o nosso compromisso que vai acontecer daqui a 2 meses, 3 meses. Muito obrigado, senhor presidente.